Ei, gente, boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar, semana começando e aqui você vê tudo. Vamos começar, claro, com a finalíssima da Copa do Brasil. O Galo precisava de uma virada inédita na decisão, mas perdeu de novo. E o Flamengo levantou a primeira taça disputada na Arena MRV. Frustração. O primeiro sentimento a florescer quando se vive o inesperado. Sentimento que afeta até o melhor de todos. Pai, boa sorte. O senhor é um jogador melhor de todos. Posso não ser o melhor jogador em campo, o melhor jogador do time, o melhor jogador do campeonato, o melhor jogador do mundo, mas com certeza dou o melhor para ser um dos melhores pais do mundo. A decepção do maior artilheiro do Galo no século era também dos companheiros. Hoje, com certeza, acho que é sim aceitável, né, lamentar, porque chegar numa final e não conseguir o título é triste. Perder um título sempre é muito ruim, né? Ainda mais por toda a atmosfera que o nosso torcedor fez, toda a festa, né? A arena está espetacular, mas isso é futebol. A gente sabe que hoje vai ser difícil para dormir, a gente sabe que futebol você tem que conviver com as frustrações. O Galo chegou para o jogo precisando marcar 3 vezes para vencer sem pênaltis. Uma reversão inédita numa final de Copa do Brasil. O Galo é diferente, o Galo não ganha nada fácil. O Galo é forjado assim. Parte o Hulk, canhotaça! Rossi em 2 tempos! Por tamanha proeza se fazia necessária uma exposição. Já se bateu no peito do Everson! Primeira chance de gol no jogo! Obras de arte assinadas por um goleiro milagreiro. Everson de novo para salvar o Galo! Aproveite por alguns segundos o show de Everson. Everson, espetacular! Uma daquelas partidas memoráveis do goleiro do Galo! Com certeza trocaria todas as defesas que eu fiz hoje por um título aqui junto com o nosso torcedor. Para o título, ainda faltavam os gols. Paulinho não aproveitou o vacilo do goleiro rival. Que presente, Paulinho! Rossi! Que também segurou o Hulk. 2 vezes o goleiro do Flamengo! Faltam 45 minutos para a decisão do título entre Atlético e Flamengo. Mas tem uma outra disputa nesse tempo. Da agonia contra a fé atleticana. O Clube Atlético Mineiro é o clube do milagre. Desesperada, mas ainda confiante. Estou muito agoniada. Hulk domina, levou para a perna esquerda que é boa. Bateu cruzado, Rossi! A fé que comandava o atleticano, transformada em agonia, quando Allan Kardec furou. E o Flamengo conseguiu o contra-ataque. Impressionante. Bruno Henrique pro Plata. Plata lançado em profundidade. Tentou botar na frente. Que lance do Gonçalo Plata. A chance do gol. Plata por cobertura. Que golaço! Luiz, uma bomba caiu muito próxima aqui do jogador do Flamengo. Desculpa interromper o seu grito de gol, mas é porque a situação está muito tensa aqui. Uma confusão entre os jogadores no gramado, acompanhada por tentativas de invasão de campo. 5 minutos de paralisação. Na retomada, Everson se manteve gigante. O placar se manteve contrário. E o título ficou com o Flamengo. É juntar o Cacos, daqui a 19 dias a gente tem uma grande decisão também da Copa Libertadores. Se a frustração foi a realidade deste domingo, a euforia passa a ser a missão na Libertadores. É aquilo, na final só existe um vencedor e a gente tem, né, o campeonato aí mais importante da América para decidir e a gente sabe que a gente tem de tudo para conquistar. Libertadores dia 30, mas Henrique Fernandes está aqui no Globo Esporte para falar dessa decisão. Beleza. Tudo bom, Henrique? Foi merecido o Flamengo? Merecido, um jogo aberto, com chances das duas partes. Mas pro Flamengo, o Everson, para mim, foi o melhor homem em campo do Atlético, mas tem um momento do jogo
que a história poderia ter mudado. 36 do segundo tempo, isso. a furada do Kardec seguida do gol do Flamengo. Olha que imagem bacana a gente traz, ó. O Kardec quase vai fazer, ó. Tá 2 metros ali do gol. É só meter pra dentro, né? Só que ele acaba furando, a defesa do Flamengo vai conseguir responder a essa bola, né? Estavam mais ligados os defensores. E aí, na sequência, a bola volta, o Wesley vai ganhar pro Flamengo e aí vai nascer o contra-ataque do gol da vitória. Aí poderia ter matado a jogada, né? Tem o Alan Franco pertinho do Bruno Henrique, vai, faz a falta, mata aí. Não conseguiu, aí são 3 defensores do Galo atrás da linha da bola contra 2 atacantes do Flamengo. O tapa do Bruno Henrique pega o Plata em posição legal. E a defesa tá toda desmontada. Veio do campo defensivo, ele passa a batida do Saravia e a definição é muito bonita. Mas é perverso o jogo, né, Maurício? Porque se entra a bola do Kardec, final do jogo era de pressão do Galo. Com o gol do Flamengo, acabou o Atlético teve que se expor, né? Teve que se expor, os zagueiros do Atlético ficaram em posição de quase serem expulsos, né? No caso do Lianco, amarelo, mas era um lance que poderia ser vermelho. Paulo Sérgio de Oliveira, nosso comentarista de arbitragem, entende que poderia ser vermelho nesse lance. Um lance que ele vai só no Arrascaeta, que só o Arrascaeta passa, o Atlético exposto e só o Everson lá atrás para defender o amarelo. E aí no finalzinho do jogo, Bruno Henrique ganhando do Saravia de novo. O Saravia não entrou bem, sempre exposto. Aí deu vermelho pro Saravia com correção. A defesa do Galo precisou jogar no limite o tempo todo e o Flamengo usou bem. Henrique fica aqui com a gente, porque daqui a pouco ele vai falar sobre Gabigol no Cruzeiro. Mas, infelizmente, a gente tem que abrir espaço, porque a linda festa que a torcida do Galo fez dividiu espaço com cenas horríveis de violência na arena. Poxa, é nossa casa, é nossa arena. E as pessoas ali quebrando algumas coisas da arena, jogando dentro de campo. O craque do time foi um dos jogadores que tentaram acalmar os torcedores. Não podemos estragar ainda mais a nossa arena. Os problemas na arena começaram antes da partida. A Polícia Militar de Minas disse que alguns torcedores sem ingresso estavam forçando a entrada. Inclusive torcedores do Atlético. Um deles foi detido e um caso de injúria racial foi registrado pela polícia. Sobre o que aconteceu dentro do estádio, o árbitro Rafael Claus relatou uma série de incidentes. Um torcedor tentou invadir o gramado e foi contido pela segurança do estádio. Durante o jogo, bombas foram arremessadas pela torcida no gramado. Uma delas quase acertou o Rossi. Cenas que não aprovamos em hipótese nenhuma. Depois do único gol da partida, jogadores provocaram um tumulto generalizado. Ninguém foi punido com cartão. Que pena, meus amigos. Foi uma discussão entre o Gabigol e o Hulk, Gil. Tem muitas coisas sendo atiradas, inclusive uma bola estourou a 3 metros de mim e do Bruno Cortes aqui, então a situação está muito perigosa. Uma das bombas atingiu o fotógrafo Nuremberg José Maria, de 67 anos, que trabalhava no jogo. Ele teve ferimentos no pé, foi levado a um hospital e passou por cirurgia. Desejo de melhoras para o Berg, como ele é conhecido, ele segue internado ainda sem previsão de alta. O Atlético disse que lamenta o incidente com o fotógrafo, que vai oferecer toda a assistência possível a ele. O clube também disse que vai colaborar com as autoridades para identificar os infratores e tomar atitudes para que os episódios não se repitam. Para mim, atleticano, eu, Luiz Cláudio, eu queria que ele ganhasse do Flamengo para poder, hoje não foi dessa vez, mas ainda vai chegar a nossa hora e na nossa cara seria o ápice da alegria, da satisfação, do bem-querer, sabe, de levantar uma taça. Perde-se hoje, amanhã se ganha, perde-se hoje e a gente continua cada vez mais atleticanos. Autorizada a abertura dos portões da esplanada. Milhões e milhões de corações se unem em torno de uma grande decisão. É tarde de Atlético e Flamengo aqui na Arena MRV.
chorar, mas se tiver jogo no outro dia eu tô de volta. Galo, o coração tá a mil. Hoje é dia atípico, né? Tá trabalhando nessa festa toda. Procuro manter o profissionalismo, ver o trabalho, mas não tá sendo fácil. Coração acelerado, com os coração batendo a milhão. Só pode passar por acaso, porque como é imprensa, somente credenciais. Bom trabalho. O time não teve assim, tantas grandes oportunidades. Gente, tá lindo demais! Então vem com a gente! E papel higiênico tá de volta também! Todo atleticano é uma paixão infinita. Mesmo depois de morto, ele é atleticano. Galo é a paixão do mundo! Está valendo o título da 36ª Copa do Brasil. E o goleiro já se bateu no peito do Everson. Rossi! Duas vezes o goleiro do Flamengo. Bom, galera, eu acredito. Domina a bola, Paulinho. Toma ela. Solta, Rossi. Solta. Linha de fundo, bateu cruzado, Rossi. Meu Deus do céu. Vai pra cima deles, Galo. Everson de novo para salvar o Galo. Plata por cobertura. Que golaço! O Flamengo é campeão da Copa do Brasil 2024. A arena continua sendo a sua casa. Continua pra sempre até morrer. E nesse momento começa a confusão. Temos cenas que não combinam, obviamente, com um esporte de alto nível. A gente ficou muito próximo de uma tragédia. Cenas lamentáveis. Poxa, é nossa casa, é nossa arena, temos que cuidar. Se você acaba tendo uma punição e não poder jogar aqui em casa, vai ser triste pra gente, vai ser triste pra nossa torcida. Olha, quando a gente pensou nessa reportagem que você acabou de ver, a ideia era mostrar a celebração de um momento apoteótico da arena. Primeiro jogo valendo taça, pensa, com todas as emoções do estádio. Agora, é triste e horrível que a gente tenha testemunhado, ao invés disso, atos de vandalismo, de barbárie, de guerra. Torcedores e pessoas que trabalhavam no jogo feridas, intimidadas, ofendidas. Você já pensou sair de casa para se divertir ou para trabalhar e receber uma bomba pelas suas costas? Não dá para aceitar. A gente também viu o espetáculo da torcida do Galo nas arquibancadas? Viu, isso inclusive a gente está acostumado. Agora, nas próximas semanas, Atlético e Cruzeiro vão estar em duas finais. Cruzeiro na Sul-Americana, Galo na Libertadores. É um momento histórico para o futebol mineiro. E que as torcidas façam a festa e somente a festa. Amanhã tem mais Globo Esporte. Quiser rever qualquer reportagem, vai no Globoplay. Boa tarde. Vamos falar do jogo Ale Oliveira, Edu Panzi, Flamengo, pelo menos na minha opinião, merecidamente pentacampeão da Copa do Brasil, um grande time, mas ontem especialmente, um jogo muito franco, né? Falava do lance do Kardec, se faz o gol, talvez mudasse a atmosfera, mas a verdade é que o Everson também fez com que o Atlético escapasse de tomar uma goleada dentro da Arena MRV. Sua análise dessa decisão da Copa do Brasil, Ale Oliveira. Bom dia, Ale. Bom dia, Thiago. Bom dia para todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do país. Eu acho que você fez um
um resumo bem interessante, né? A circunstância do jogo, claro que moldaram o esquema das duas equipes, né? O planejamento das duas equipes. Foi um Flamengo muito mais cauteloso, mais retraído, com menos posse de bola do que no Maracanã, porque lá ele conseguiu fazer a vantagem, né? E o Atlético foi mais ofensivo desde a sua escalação, com o Arana na lateral, com o Zaratio tentando articular ali no meio, né? Então, um Galo que se lançou mais para frente e por isso ficou mais exposto contra um adversário que tem muita qualidade, né? Sabidamente tem muita qualidade. E olha que não pôde contar com pelo menos 3 titulares, né? O De La Cruz, o Pedro e o Cebolinha, mas mesmo assim tem uma série de grandes jogadores e isso ficava evidente quando o Flamengo conseguia roubar a bola e tinha espaço para articular os seus contra-ataques e sempre com muito perigo. O Atlético não tinha essa liberdade, sempre pegava a defesa do Flamengo bem postada, bem alinhada, que teve além de um sistema defensivo muito forte, com todo mundo marcando bem, teve alguns jogadores com destaque individual impressionante, né? Os 2 laterais, os 2 zagueiros, o Léo Ortiz principalmente, o Everton Araújo se provando um menino de um futuro maravilhoso, o Pulgar também dá uma consistência defensiva, o Michael ajudando muito. Então o Atlético teve muitas dificuldades impostas pelo Flamengo, que também jogou uma grande partida. E aí, no final do jogo, já com o time inteiro no ataque, acabou tomando um gol, aliás, um belo gol do Plata, né? Outro jogador contratado aí no meio do ano, que é realmente um jogador muito técnico, né? Mas eu fico com a impressão que o Atlético jogou muito mais do que no Maracanã. Para mim, foi muito melhor do que no Maracanã. E o Flamengo acabou prevalecendo porque tem grandes jogadores e é um time que, para mim, até de uma forma até surpreendente, o Felipe Luiz completou seu 9º jogo no comando do time. E eu, vendo o jogo no campo, já tinha visto na televisão a primeira partida, me dá a impressão que o Flamengo é mais organizado para defender e para atacar, além dos grandes jogadores. E por isso também mereceu essa conquista. Agora o Galo tem que levantar a cabeça, corrigir os erros e trabalhar para uma conquista maior, que é a Libertadores. No YouTube, os melhores momentos para você da partida, estamos exibindo as grandes... Olha que defesa do Everson. Espetacular o Everson ontem no gol do Atlético e do Panzi. Até sobre o Everson, ele me deu uma declaração após a partida dizendo que no primeiro jogo o Atlético poderia ter sido afetado pela classificação gigantesca contra o River Plate e que de alguma forma pode ter gerado algum comodismo no time naquele primeiro jogo no Rio de Janeiro. Para você, Edu, este é um fato ou isso fica mais no campo do abstrato? E mais, o confronto foi liquidado lá no RJ, Edu? Boa tarde. Tudo bem, Thiago? Um abraço. Eu acho que ficaria mais no abstrato se fosse apenas a opinião nossa, né, do jornalista. Mas se parte de um atleta, de um jogador do grupo, certamente essa conversa aconteceu e os caras realmente sentiram um certo relaxamento depois da classificação contra o River. Eu sei que perder uma final dói muito no torcedor, né? Ele imaginava o Atlético fazendo uma remontada, mas pra gente parece até mais simples analisar essa final Atlético e Flamengo pelo simples fato do melhor time ter vencido, do melhor elenco ter feito a diferença. A gente olha as alterações no segundo tempo, né? Quem entra no Flamengo e quem entra no Atlético, as opções que o Milito tinha no banco e as opções que o Felipe Luiz tinha no banco. O Flamengo foi melhor em campo, o Flamengo foi melhor na beira do campo também. O Felipe Luiz foi melhor, foi superior ao Milito nos 2 jogos também. E para explicar, como eu disse que é meio que simples, Thiago, a gente pode remeter e lá para 2021, quando o Atlético abriu larga vantagem com Fortaleza e Atlético Paranaense, por exemplo, na Copa do Brasil. Em que essas equipes foram para cima do Atlético no segundo jogo, basta ver os gols do Atlético lá no Castelão e na Arena do Atlético Paranaense. Todos eles em contra-ataque. Como foi o gol do Flamengo e como foram as oportunidades que o Flamengo criou. Porque o time que está muito atrás em vantagem, ele precisa se abrir. É o cobertor curto. Ele fica mais ofensivo, principalmente na segunda etapa, cobre a cabeça e acaba descobrindo os pés. E a questão de elenco. Muita gente compara o 2021 do Atlético, as vitórias, as conquistas com agora. Naquela ocasião, por exemplo, o jogo contra o Atlético Paranaense também. Saiu Zaratio, o titular, entrou Savarino. Saiu Vargas, entrou Nátio Fernandes. Saiu Hulk, entrou Sacha. Ontem entraram no time do Atlético Kardec, Alisson e Rubens. O elenco do Atlético esse ano é muito mais pobre. E campeonato vence com elenco. Jogos você vence com time. Por isso,
você tem ali um jogo na Libertadores que você pode vencer com o seu time. Talvez os 2 jogos o elenco fizesse ou poderia fazer mais diferença. Então, para mim, a análise é muito simples. Venceu quem é melhor no geral e venceu quem foi melhor nos 2 jogos. O título do Flamengo é muito merecido. Eu acho que ontem foi uma intervenção divina. Não morreu ninguém ontem na Arena MRV por intervenção divina, porque as bombas, essa que vitimou o fotógrafo Nuremberg, ela quase atingiu o Michael. Imagina o que ia rodar no mundo. Um jogador profissional do mais alto nível recebendo bombas dentro do campo, partindo da torcida. E a pergunta que eu já fiz dezenas de vezes, e vale pro Mineirão, e vale pra Arena MRV, como entram tantas e tantas bombas no estádio, Edu? Ô, Thiago, como torcedor e hoje como jornalista, eu tenho aí mais de 3 décadas de estádio, como jornalista 2 décadas de estádio, e eu nunca vi coisa igual na minha vida. Claro que outras situações já aconteceram, mas eu não estava presente, mas eu nunca vi coisa igual na minha vida. O que eu vi ontem, acho que a grande derrota do Atlético foi essa, porque dentro de campo o Atlético perdeu para um time que é superior. E não faltou luta, não faltou entrega, talvez tenha faltado o elenco, mas fora de campo a derrota e o vexame, eles são históricos, são enormes e não para por aí, né? Porque o Atlético vai ter punições por conta disso, por conta de parte da torcida e por conta da organização também, né? Da Arena MRV. Não começou no pós-jogo, isso aí começou antes do jogo. Tem relatos de gente que pagou quase R$40 mil numa cadeira e não conseguiu entrar. Você paga 35 mil para ter uma cadeira no estádio. Para explicar, não é o ingresso, né? O cara pagou ali para comprou anos a cadeira, e anos, tem a cadeira cativa. E a hora que ele chegou lá, o portão estava fechado porque estava havendo invasão. Depois disso, gente que foi assaltada, no corre-corre de invasão, roubaram torcedores. Tem um relato, inclusive, de um arrastão na esplanada após o jogo, Teve arrastão, né? Antes também. Arrastão de pessoas entrando no estádio e roubando as pessoas. Que loucura. E, cara, como é que você assiste criança chorando, criança desesperada? Isso traumatiza a criança. Vai ter criança que vai querer voltar no estádio. E, sinceramente, se o pai viu o filho chorando, ele não vai querer levar o filho para o estádio. A grande derrota do Atlético aconteceu fora de campo. Antes do jogo e na reta final e depois do jogo. Isso precisa ser apurado. Os responsáveis, os principais, são esses que causaram isso tudo, esse tumulto, mas é preciso buscar também quem permite essa entrada, quem permite ou facilita a entrada de bomba no estádio. Eu nunca vi tanta bomba na minha vida. E o nosso colega, o Nuremberg, o fotógrafo, lamentavelmente, tomara que ele se recupere o quanto antes, estava trabalhando e foi uma vítima. Jogadores poderiam ter sido vítimas, torcedores do próprio Atlético foram vítimas, torcedor desmaiado, torcedor atingido, desesperado. Então, cara, a gente fala muito de futebol, da derrota, do vice-campeonato, isso tudo é do jogo. Mas a grande derrota do Clube Atlético Mineiro foi extracampo. Foi um verdadeiro vexame, uma verdadeira vergonha. E olha, Ale Oliveira, eu quero inclusive a sua abordagem, tem toda a relação com os colegas da imprensa nacional. Eu tô vendo aqui no chat, mas o Gabigol provocou. Gente, peraí. Nós estamos em 2024, olha aí no YouTube, olha essa cena. Olha essa cena no YouTube. Pode ampliar a tela, por favor, no YouTube. Você que não tá no YouTube, vem pro YouTube, no @Itatiaia Esporte, @Itatiaia Oficial. Mulheres sentadas, sem acreditar. Olha aí, olha o senhor aqui sentado. A confusão acontecendo lá embaixo. Crianças, mulheres, no meio dessa situação. Ô Ale Oliveira, o recado que o Atlético passou ontem foi terrível. O recado que a Arena MRV passou ontem, terrível, aliás. Mais uma vez, após o jogo, uma cena patética da direção da Arena MRV, colocar o som no volume máximo, que já tinha feito com o Cruzeiro, quando o Cruzeiro venceu o primeiro clássico lá, o som no volume máximo por quase 40 minutos, com o hino do Atlético em looping. Atitude pequena, perdeu na bola, poxa, atitude pequena, repito, da gestão do estádio. Tinha gente trabalhando, o Flamengo tava comemorando, e daí, ganhou, comemora. Aumentaram o volume no máximo por quase 40 minutos com o hino do Atlético em looping, sabe? Precisam rever, precisam crescer. Episódios assim servem para crescer. E punir, viu, Ale? Porque a Arena MRV tem câmeras e mais câmeras. Se quiser, identifica um por um de quem tava jogando bomba no gramado e fazendo essa confusão, viu, Ale? E a gente vai cobrar isso, né? Vai cobrar isso aqui diariamente. Ô, Tiagão, diferente do Edu, de você, de vários companheiros aqui da Itatiaia, foi a minha primeira final nacional
aqui como mineiro, né, que me sinto, né? E você sabe que foi um misto de emoções, né? No começo ali da manhã, as preocupações naturais, porque já existiam confrontos, né? Inclusive distante da arena, alguns confrontos que a gente conseguia relatar e perceber, e muitos torcedores ali brigando, e enfim, um montão de bagunça e tal, e preocupante, né? Aí, ali, antes de começar o jogo também, vários relatos de cenas lamentáveis. Quando tá na boca ali de começar o jogo, né, que os jogadores vêm para campo, uma festa inesquecível da torcida. Que show que deu a torcida, que espetáculo que deu a torcida, mosaico, um montão de bandeirinha, né, papel higiênico. Pô, mas que espetáculo bonito que deu o torcedor. O jogo também, que foi muito legal, muito dinâmico, né? Embora a gente tenha ressaltado aqui a superioridade do Flamengo, o Atlético também deixou tudo em campo, dentro do que podia, deixou tudo em campo, então foi um jogaço. E a parte final do jogo e o pós-jogo, realmente muito lamentável. E assim, eu como tenho uma ligação com a imprensa de outros lugares, né? Por ter vindo ali do eixo São Paulo e Rio, sempre que eu tenho a oportunidade, Tiagão, não sei se você já viu, nas entrevistas ali no podcast e tal, eu sempre falo com o coração do povo mineiro, né? De como para mim é especial viver aqui, morar aqui, e que eu tenho muita esperança de não sair nunca mais daqui. E como fui bem recebido, e como é tudo bem bacana aqui, né? Desde a Itatiaia, mas passando principalmente pela generosidade do povo mineiro. E teve gente que teve essa experiência pela primeira vez ontem no estádio, né? Pessoal da imprensa, até torcedores do adversário e tal, e acabaram ficando com uma impressão muito ruim, né? Porque foi tudo muito mal feito, né? A impressão que eu tenho é que a direção, os organizadores do evento não esperavam que fosse ter tanta gente da imprensa, tantos torcedores. Então, policiamento ruim, segurança ruim, atendimento ruim, a falta de cuidado que precisa num evento desse tamanho, né? Talvez pela primeira vez, né? Pelo fato de ser inédito, mas muitos erros. Uma coisa é no começo da administração da arena, Tiagão, o tropeiro não tá como você gosta, a cerveja não tá gelada, um equívoco aqui, outro ali, mas o que aconteceu foi realmente muito grave, né? Colocou a vida de muita gente em perigo e é lamentável. Então foi um misto de várias emoções. Eu também gostaria de aproveitar e a sua audiência, que é sensacional, maravilhosa, a gente sempre agradece, para esclarecer, porque tem um vídeo meu que acabou viralizando de um corte inoportuno, né? E eu tô acostumado, né? Com cancelamento, você sabe que eu tô acostumado, né? Com aqueles bem dos grandes mesmo. Só que nesse caso, a avaliação foi bem equivocada. A gente tava falando mais ou menos isso depois do jogo, numa jornada longa, né? E que teve esse montão de emoção. Eu falei que tudo isso que a direção fez tornava o Atlético muito menor do que ele é. O Atlético é gigante. E deu demonstrações disso, e essa temporada, inclusive, pode ratificar mais uma vez isso, ganhando um título que é mais relevante, muito mais relevante que a Copa do Brasil, né? E eu estava falando que tudo isso que aconteceu, da falta de organização, do hino, da atitude de alguns torcedores, deixavam o Atlético menos grande, né? E a impressão que eu tenho, e a impressão que todo mundo ficou, porque o Atlético não precisa disso. O Atlético tem que saber ganhar e saber perder, né? E aí os rivais acham, né, que utilizam muito esse vídeo, mas eu quero dizer do meu respeito pelo Atlético, pela admiração que eu tenho por estar aqui na Itatiaia e respeitando todas as equipes, hoje principalmente falando do futebol mineiro. Então, se houve uma interpretação duvidosa, não foi a minha intenção de maneira alguma.